Olá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os pedestres, ciclistas, motociclistas e passageiros de ônibus são as principais vítimas do trânsito nos países em desenvolvimento. A OMS aponta que os acidentes estão intimamente relacionados aos motoristas jovens e envolvem o consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, metade das mortes no trânsito tem a ver com a combinação álcool e direção. E este é apenas um dos problemas relacionados ao consumo de bebida, que está entrando na vida do jovem cada vez mais cedo. São Paulo ganhou uma lei que cria o Fundo Estadual de Combate ao Consumo de Bebidas Alcoólicas por jovens e adolescentes. E este é o tema do programa Agora é Lei com os nossos convidados. O Dr. Nelson Luiz Raspes, psicólogo com formação em dependência química, Hélio Rodrigues, diretor do Sindicato dos Químicos de São Paulo, e a deputada Beth Saão, do PT, que é autora desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. Muitos jovens não escondem que já enfrentaram bebedeiras e nem ficam constrangidos em dizer que consomem álcool diariamente. As propagandas estão por toda parte. Mulheres bonitas, praias, amigos. Um convite ao consumo do álcool. O contato com a bebida alcoólica vem acontecendo cada vez mais cedo. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar feita recentemente. 50,32% dos estudantes entrevistados de 13 a 15 anos de idade disseram que alguma vez na vida já consumiram álcool. Uma família que não restringe, por exemplo, né, que não controla esse uso de álcool, né, as chances aumentam, uma família desestruturada. Tem uma série de fatores aí que a gente chama de fatores de risco para que a pessoa desenvolva um uso nocivo ou mesmo uma dependência a longo prazo. Um alerta para os pais, um caminho que pode não ter volta. Na verdade é um contínuo, né, desde um uso exagerado até a dependência do álcool. Esse conjunto a gente chama dos transtornos ligados ao uso do álcool. O que separa o alcoolismo do beber socialmente é uma linha tênue. É preciso ficar atento a alguns sintomas da dependência. Ela começa a ter sintomas, né, de tremores, muitas vezes ela, em situações um pouco mais graves, ela não lembra o que ela fez na véspera. E aí a pessoa, em geral, passa a beber diariamente. Ela já tem uma síndrome de dependência do álcool, né, ou um uso com consequências graves, né? Seja para o corpo, seja em termos pessoais e sociais. O consumo exagerado do álcool traz consequências graves à saúde. Entre elas, doenças como cirrose hepática, hepatite, lesões no pâncreas e estômago. Mas o maior problema são os efeitos psicológicos causados por ele. Para a saúde, a dependência do álcool atinge praticamente o corpo inteiro, né? Tipicamente, fígado é uma área muito afetada, né? Coração pode ter problemas, sistema nervoso, enfim, uma série de problemas que o uso crônico, né, e exagerado do álcool leva, né? Carlos tem o costume de beber com os amigos. Ele é universitário e o bar é o ponto de encontro dos estudantes. O álcool é uma maneira de eu me relacionar com as pessoas, é uma substância que é muito disseminada no dia a dia, né? Às vezes o fator que congrega a gente reunida em torno de uma mesa de cerveja e tal. Eu gosto muito, aprecio, tenho curiosidade, gosto de descobrir novas bebidas também. Mas ao mesmo tempo já fiquei bêbado várias vezes, já passei mal várias vezes, então é uma relação meio de altos e baixos com o álcool, assim. Para relaxar, ajudar na timidez, confraternizar com os amigos ou apenas apreciar, não importa. Bebida alcoólica sempre deve ser consumida com moderação. Não vejo como um problema porque eu atingi esse estágio na minha vida, em que eu fui descobrindo o álcool, passei pela adolescência, das bebedeiras e tal. Hoje não é um problema, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu acho que eu poderia beber menos, né? Por exemplo, eu bebi a última vez ontem à noite e a penúltima vez anteontem à noite. Então eu fico ponderando isso e vejo o quanto não é induzido também de uma certa maneira, né? Esse consumo de álcool, ele não é fomentado pela publicidade, pelas grandes empresas de cerveja, do entretenimento também. E me pergunto se eu tenho autonomia em relação ao álcool, ou é ele que tem um poder sobre mim, assim, eu não sei, não sou muito claro em relação a isso.
Pois é, doutor Nelson, a gente começa então com essa dúvida do Carlos de Nicola, o estudante, quer dizer, ele tem dúvida, né, se ele tem autonomia sobre o álcool ou se o álcool tem poder sobre ele. Qual a sua avaliação? Ele diz que tem autonomia, mas ele bebe o dia que ele quer, a hora que ele quer e o quanto ele quer. Então ele não tem o controle. Na verdade, Mauro, é difícil a pessoa assumir, e o Hélio com certeza vai concordar comigo, que todo mundo diz que tem o poder, que tem o controle para e quando quer. Esse é hábito. E, como ele falou, o hábito, estou com os amigos, a bebida é o meio de se interrelacionar com as pessoas. Da mesma forma, como citou na reportagem, vencer a timidez, vencer uma vergonha, ou então ter que fazer parte daquele grupo, são sinais característicos, muito típicos. Então, esse rapaz especificamente, na minha opinião, com certeza o Hélio vai concordar comigo, ele não vou dizer que ele seja um alcoólatra, mas com tendências ao alcoolismo ele tem. E isso é fato. Para mim já é um constato, já não tem nem o que discutir. O fato de não esconder que ele já enfrentou bebedeiras, que a última vez que ele bebeu foi ontem, a penúltima foi anteontem, isso tudo no comportamento do jovem significa o quê? É mostrar que tem poder sobre uma situação, que tem domínio sobre essa situação? Na verdade, eles falam isso porque para eles é tão natural. É tão natural. Você vai num barzinho, ele bebe. Eles podem ir no bar a semana inteira. Todos os dias eles vão beber alguma coisa. Uma destilada, uma cerveja, alguma coisa misturada. Então, para ele é normal beber. Como se fosse para tomar uma água, para ele beber é normal. Hélio, a sua avaliação sobre esse depoimento do Carlos de Nicola? Eu concordo com o Dr. Nelson. Primeiro que, extremamente jovem, ele faz uma análise como ele tivesse 70 anos, como ele tivesse bebido durante muito tempo. O alcoolismo é uma doença progressiva, né? Você começa com pequenas doses, isso vai se agravando com o tempo. E eu até, dialogando com o Dr. Nelson, que tem alguns, que acho que o Dr. Nelson pode falar melhor do que eu também, tem alguns períodos da sua vida que você enfrenta problemas psicológicos em que o alcoolismo, o consumo de bebida pode ser potencializado no momento de fraqueza que você está passando naquele momento. E pode agravar e pode levar a consequências não previstas, como o nosso jovem entrevistado e velho consumidor de bebida alcoólica demonstrou. Eu acho que também o alcoolismo é uma doença progressiva e de fins fatais, isso não tem dúvida. Deputada Beth Saão, o seu olhar enquanto legisladora sobre essa problemática do consumo do álcool pelo jovem na criação do Fundo Estadual de Combate ao consumo de álcool pelos jovens. Exato, por conta da preocupação que a gente sempre teve nesse sentido e também acompanhando a evolução e o envolvimento, sobretudo dos adolescentes, a própria matéria diz, cada vez mais precoce, os nossos adolescentes acabam tendo contato com a bebida alcoólica. Muitas vezes esse contato acontece até dentro de casa, estimulado e motivado pelos próprios familiares. Às vezes numa brincadeira, no churrasco que a família está fazendo, no almoço, no jantar, os pais acabam mesmo oferecendo, às vezes, bebida para os filhos, como se isso fosse sinal do amadurecimento, e um amadurecimento que, na verdade, eles não estão prontos para ter contato com isso. E acabam fazendo. E o que a gente percebe hoje é que esse pessoal mais jovem, eles realmente não só consomem de uma forma mais precoce, como têm enormes facilidades para que isso aconteça. Embora nós tenhamos uma legislação rigorosa nesse sentido, que estabelece que você só pode vender bebida alcoólica a partir dos 18 anos, mas nós sabemos que isso, infelizmente, não é respeitado. Muitos estabelecimentos comerciais acabam vendendo essa bebida alcoólica, não levam em conta se o jovem tem mais ou menos de 18 anos. A fiscalização também é muito precária, porque não há meios de você fiscalizar simultaneamente milhares de estabelecimentos, de bares, de lanchonetes, etc., que disponibilizam essa bebida para os nossos jovens. E mais do que isso, uma das coisas que eu venho debatendo aqui na casa é exatamente a questão da publicidade, que eu acho que ela da mesma forma que nós fizemos com o cigarro,
Nós já tivemos aqui restrições nas publicidades do cigarro. Infelizmente, a Assembleia não pode legislar sobre esses assuntos. Nós estamos lutando para reverter essa ordem que foi estabelecida pela Constituição de 88, mas o cigarro foi retirado, simplesmente proibido de se fazer publicidade sobre ele. E eu venho defendendo que nós temos que fazer o mesmo com as bebidas alcoólicas. Não é possível, por exemplo, que um artista, um cantor, né, de sucesso nacional e às vezes até internacional se submeta por contratos milionários a dizer que o consumo de álcool é algo que vai dar uma ascensão social para aquela pessoa que consumir. Porque essa é a mensagem subliminar, na verdade, que está dentro das publicidades. Então, a gente vem aqui tentando ver se nós vamos conseguir trazer essa possibilidade da Assembleia legislar sobre esses temas, no sentido de podermos regulamentar isso e ir gradualmente restringindo a publicidade, que é um dos fatores, eu acredito que você deve concordar, Nelson e o Hélio também, que é um dos fatores que mais leva ao consumo de bebida. Porque, na verdade, você começa na adolescência, quando você está entrando na juventude. Dificilmente, às vezes, uma pessoa começa a beber com 50 anos. As estatísticas demonstram isso. Quanto mais jovem, mais suscetível você fica para o consumo da bebida alcoólica. Deputado, e como seria usado o dinheiro desse Fundo Estadual de Combate ao Consumo de Bebidas Alcoólicas pelos jovens? De onde viria, de qual secretaria, essa dotação orçamentária? Secretaria da Saúde, porque a gente tem que considerar que o alcoolismo é um problema de saúde pública. Eu acho que pode até dividir entre saúde e educação. Sim. Né? Eu acho que... Por quê? Como que a gente pretende? Qual que é a ideia da lei? A ideia é você ter... Ninguém faz combate, enfrentamento ao alcoolismo sem recursos. Não existe isso. Você precisa ter investimentos, você precisa ter financiamento. O governo não tem nenhuma rubrica no orçamento para falar, isso aqui é para combater o alcoolismo. Então nós estamos, já que não tem, nós fizemos isso através de um projeto de lei que foi aprovado, o governador Alckmin vetou, nós derrubamos o veto aqui na casa recentemente. Então, isso facilita muito a possibilidade de você destinar recursos para fazer campanhas educativas, para fazer campanhas dentro das escolas, campanhas de conscientização, campanhas publicitárias, enfim, você tem uma vastidão de ações que você pode colocar em prática, mas para isso precisa recurso. E a lei, ela reza exatamente isso, que ela obriga o governo do Estado a destinar investimentos para essa área. Obriga essa destinação. Agora, este valor é definido em regulamentação pelo próprio Executivo. Pelo próprio Executivo. O Executivo tem que regulamentar a lei. O nosso problema é esse. Nós aprovamos leis aqui que muitas demoram tempo para serem regulamentadas. Doutor Nelson, o Carlos Vinícola, o nosso personagem da reportagem, o senhor não afirma que ele é um alcoólatra, mas tem um alcoólico, mas tem uma tendência para isso. Qual seria o padrão de consumo de bebida alcoólica para se dizer que um determinado paciente é um alcoólico? É bem um padrão, né, Mauro? Na verdade, a gente parte do princípio de que qualquer substância que uma pessoa experimente e que ela tenha aquela sensação de prazer, aquela satisfação que dá como eles chamam hoje de brisa, né? Os adolescentes hoje chamam muito de brisa, ele vai querer consumir cada vez mais. Então, vamos dizer assim, no caso do álcool, que nem o rapaz falou, eu bebi anteontem, bebi ontem. Só que ele não falou, hoje eu ainda não bebi. Então, se ele beber hoje, se ele beber amanhã e depois, ou ele tem uma necessidade psicológica, e por trás se esconde algumas comorbidades, que pode ser uma depressão, pode ser alguma outra patologia psiquiátrica, ou ele já sabe que o álcool faz parte da vida dele. Então, aí já caracteriza uma dependência química. Porque ele sabe que precisa do álcool para interagir com as pessoas, para poder fazer parte. Muito difícil, raramente se vê num grupo de jovens, onde, aliás, qualquer grupo, não precisa ser somente de jovens, mas qualquer grupo social hoje em dia, qualquer festa, existe bebida no meio. Isso é fato.
E as propagandas, como a deputada falou, vem fazendo muitas apologias. Haja vista a última propaganda da Brahma, sócio-torcedor, que aparece pessoas com 2, 3, 4 engradados, levando cerveja e fazendo uma cara assim, olha aqui, ó. E beba com moderação. E beba com moderação. Moderação. Quer dizer, é uma contradição totalmente. Não é uma apologia, é uma contradição. Não, e outra coisa, a propaganda também faz com que ela passe a mensagem de que a bebida alcoólica vai te dar um mundo que você não tem acesso. Como o mas cigarro através sempre da fez, bebida né? você terá, né? É a velha história, desculpa, deputada, é a velha história de futebol e beber cerveja. Que isso aí já vem de longa data, já vem de muito tempo. E o que eu estou atendendo atualmente de adolescentes na faixa de 13, 14 anos até próximo a 17, 18 anos, já iniciando no químico, está muito forte. Aumentou absurdamente. Importante esclarecer bem aqui o politicamente correto. Eu já ia cometendo um ato falho, eu estava falando o alcoólatra, esse termo não se usa mais, não é isso? O correto é o alcoólico, não é isso? Alcoólico, é. Por que houve essa mudança de denominação? Eu acho que é uma convenção, Eu acho né? que, na verdade, com vários estudos que foram sendo criados, né, foram sendo feitos, foi se criando uma nova denominação, porque foi o que eu já falei até em outros programas. Na verdade, vão existir outras drogas com o tempo e, consequentemente, vão se mudar outros termos Não, e também. outra coisa também, você vê que dependente, hoje dificilmente as pessoas já não se referem mais ao alcoólatra, né? Mas como dependentes químicos. Sim. Quer dizer, o álcool também entra no campo da dependência química, álcool e ao as lado de demais outras drogas, drogas, né? cigarro também. Exato. Dependente químico, é o que mais se utiliza hoje, né? É esse termo. Hélio, o Sindicato dos Químicos tem um trabalho voltado para ajuda a essas pessoas envolvidas com o consumo do álcool, especialmente os jovens ou qualquer idade? Não, qualquer idade. Acho que tendo problema com álcool, o sindicato, como sindicato cidadão, está disposto a ajudar a comunidade. Eu queria parabenizar a deputada Beth Saão, uma deputada que a gente acompanha, por essa lei, né, que demorou tanto tempo para ser aprovada, que ela é fundamental. Parece que é pequena, deputada, mas ela começa a mexer um pouco nesse alicerce do uso da bebida socialmente aceita. Porque a gente está falando aqui, tem os câmeras que estão aqui, as pessoas que nos cercam, eles até podem falar, esse pessoal falando de álcool e tal. O álcool é a porta de entrada para todas as outras drogas. Começa com álcool. Ninguém começa a usar um outro tipo de uma droga ilícita sem passar pelo álcool. E o uso do álcool na adolescência está muito grande. Nós temos relato de crianças com 10, 11, 12 anos fazendo uso de bebida alcoólica. Então, deputada, a gente do Sindicato dos Químicos quer parabenizá-la por esse projeto, por essa lei, porque ela começa a fazer uma discussão na sociedade. Porque a pessoa fala, chega em casa com 10 engradados que vai beber, né, com moderação, depois enche a cara e depois quer dar lição de moral no filho que está consumindo droga. Sendo que ele foi, esse ambiente familiar, foi o indutor que levou a isso. E quando entra nas drogas, aí para poder tirar é um outro sacrifício muito grande. Nós, o Sindicato dos Químicos, com as entidades que a gente tem parceria, a Associação Antialcoólica, a agrupação Fraternidade, o ARA, o RAD, Curados para Amar, que são entidades co-irmãs, Alcoólicos Anônimos, todos os relatos que a gente tem de quando a pessoa passa esse limite do uso da bebida alcoólica e entra nas drogas, a recuperação é muito, muito remota. É muito remota. Muito remota. Exatamente. E a resolutividade disso também, a despeito do trabalho que é feito por profissionais especializados, eu também sou psicóloga de formação, quer dizer, por psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, você tem um conjunto de profissionais aí ligados. Mas as entidades, né, eu tenho feito junto com o Hélio, com os sindicatos químicos, até visitas nesses lugares, assim, Mal, eles fazem um trabalho muito bonito, e que recupera. Só que, é claro, não é todo mundo que é recuperável, né? Infelizmente. Mas é um trabalho voluntário, sabe? Eles têm muito pouca ajuda. Tem muito pouca ajuda do Estado, não tem verbas, não tem recursos. Tudo que é feito ali é feito com enorme sacrifício, né, Hélio? Exato. Com enorme sacrifício, com uma boa vontade daqueles que já passaram por isso e que querem
ser agentes, divulgadores e propulsores para trazer novos dependentes para poder resolver a vida para ajudar, né? Eu acho tão bonito isso. E o Estado precisa ajudar essas entidades. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que institui no estado de São Paulo o Fundo Estadual de Combate ao Consumo de Bebidas Alcoólicas por Jovens e Adolescentes. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida para continuar o nosso assunto. Até já. Você está na TV Assembleia SP, acompanhando o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que institui o Fundo Estadual de Combate ao Consumo de Álcool ou de bebidas alcoólicas por jovens e também por adolescentes. Doutor Nelson, o que separa o alcoolismo de fato do beber socialmente? É a quantidade de bebida, o quanto você bebe e o que você bebe. Que nem fazendo um adendo que o Hélio colocou no outro bloco, além do álcool, também, só para pontuar, a maconha também entra em paralelo, na minha opinião, como sendo porta para outras drogas. Agora, voltando na questão em si, hoje em dia, Mauro, é muito comum os jovens estarem bebendo bebidas mais para destiladas do que propriamente cerveja. Por quê? Porque a cerveja tem uma concentração de álcool que você precisa beber mais para ter o mesmo efeito do que uma pequena dose de uísque ou uma vodka com energético, por exemplo. Que é a moda nas baladas, hein? Moda. Vodka, uísque também, junto com energéticos, fora outras substâncias que eles agregam e que vão misturando. Então, é muito comum eu ouvir dos adolescentes que bebeu aqui, misturou ali, juntou cá, quer dizer, mistura cerveja, mistura, vai nesses open bar com uísque, com vodka, com energético, não tem limite. Não importa quanto custa numa rave, por exemplo, custa uma fortuna, mas para eles não importa, eles gastam 200, 300 mil reais tranquilamente numa rave. Então, só que voltando também na questão familiar, a gente sabe que a família também é um grande facilitador, muitas vezes, nessas questões. Muitos pais são pegos de surpresa, falam, nossa, meu filho está passando por isso. Só que, se a gente vê em festas de aniversário, mesmo em churrascos, né, em alguns eventos familiares, é muito comum, às vezes, ainda existem aqueles pais que deixam o filho experimentar a espuminha. Isso é uma coisa muito antiga, mas que existe até hoje. Eu ouço isso até hoje. E a partir daí... Tá, vai, só espuminha. Assim, só espuminha. E depois... depois quero mais um pouquinho, pronto. Entendeu? Então, muitas vezes a própria família é a facilitadora. Agora, levando-se em consideração que o alcoolismo, ele demora para se estabelecer, é possível um adolescente com 13 anos, né, como mostrou a pesquisa, que já está ligado ao álcool, é possível que ele se torne um dependente mesmo? Claro. Porque demora para se estabelecer o alcoolismo. Se ele com 13 anos ele é um alcoólico, ele começou a beber bem antes. Sim, ele começou a beber bem antes, mas começa justamente na adolescência. Ou até, como o próprio Hélio falou, 10, 11, 12 anos. Então, todas as festas que eles vão, tem uma bebida. No mínimo é cerveja. Ponto. No mínimo é uma cerveja. Se tiver outras coisas, eles vão experimentar outras coisas. E aí vem a chamada mistura, né? Que depois daquele, como chamam, rebordosa, né? Que aí já bota tudo para fora, passa mal, tem as enxaquecas. E sem contar, que até entrando um pouco na questão psicológica, o álcool, ele é uma substância depressora. Porque passado o efeito, a pessoa ela fica mole, ela fica lenta, ela fica com sono, quer dizer, ela não... Fora que ela perde todos os reflexos e o controle do próprio raciocínio e dos seus comportamentos também. Né? Hélio, como é que você abraçou essa causa e que agora você, dentro do Sindicato dos Químicos,
tem esse trabalho com entidades parceiras no atendimento das pessoas envolvidas com álcool? Então, a minha família há mais de 30 anos frequenta as entidades de combate ao uso de álcool e drogas. Conheci há muito tempo. Comecei a usar bebida com uns 18 anos de idade, né? Então, nossa época não era tão... 20 e poucos anos atrás, não era tão frequente, não era tão social, não tinha... A quantidade não era como tem hoje. Né? Para você ter uma cerveja... não tinha nem cerveja em lata ainda, né? Cerveja de garrafa, era uma coisa que tinha um valor maior, né? Era mais caro consumir. Tanto é que a pinga sempre foi a de consumo mais rápido. E eu comecei a beber e comecei a ter problemas com a bebida, e você vai percebendo que ela vai tendo uma progressividade na quantidade que você bebe. Aquela pergunta que você fez com 13 anos, 14 anos, dá para identificar que ele é um alcoólatra? Não, o que dá para identificar é que ele tem uma predisposição ao alcoolismo, que aquele caminho leva, sim, à dependência profunda, que lógico que, como o jovem apareceu na nossa reportagem, com os 20 e poucos anos e falando que a vida toda bebeu e não tem problema. Não é. Ele tem que ver esse problema nos 30, 40 anos de idade, que aí sim vai, e dependendo do que ele passou na vida, de questões psicológicas, ele vai aprofundar o consumo ou não. Então, a gente vem trabalhando com essa questão, minha família vem há mais de 30 anos, e eu sempre fui uma pessoa que estive próximo da entidade. Né? Aí, efetivamente, hoje sou um militante da causa. A deputada Beth Saun fez uma audiência pública no dia... Um sábado, né? Num sábado, na Assembleia Legislativa, onde compareceu 9 entidades aqui da Grande São Paulo e capital, que trabalham com o tema de álcool e drogas, até para expor na audiência as dificuldades que essas entidades têm, que todas elas são voluntárias, o sindicato é um parceiro que ajuda. Nós temos uma subsede em Santo Amaro, que há 16 anos patrocina a Semana Antialcoólica da Zona Sul, porque essas entidades têm vários núcleos e elas se reúnem a cada período, uma vez por ano, cada região da cidade, e fazem uma semana antialcoólica, e nós, no caso da Zona Sul, estamos há 16 anos lá. E para o sindicato é um papel fundamental dialogar com esse tema, claro, que nós temos trabalhadores na base que têm problemas. Sim, toda a sociedade tem problema, e né, a sociedade também se expressa no sindicato. Né? Temos vários companheiros que não são membros do sindicato, mas que, enfim, têm problema com álcool. E é um tema que chama atenção demais, porque você pega um acidente automobilístico, acidente de trânsito, a quantidade de acidentes que tem, boa parte desses acidentes são consequências de uso de bebida alcoólica. Então é um tema que é difícil, porque tem uma indústria muito poderosa por trás que bloqueia as ações, por isso que eu falo que o projeto aprovado pela deputada é fundamental para começar a discutir isso com seriedade, porque tem uma discussão muito mal feita na sociedade sobre a questão das drogas, porque a gente fica fazendo discussão sobre a Cracolândia, mas como é que se chegou lá, ninguém quer discutir, como é que foi o processo de tudo isso. Você citou esses acidentes de trânsito e bem recentemente o caso dessa mulher, eu não vou me lembrar agora o nome, que atropelou trabalhadores que pintavam uma ciclofaixa, uma ciclovia aqui em São Paulo, e acabou causando a morte dessas pessoas. Né? Teve uma outra que amputou o braço de um ciclista. Sim. E ainda jogou no... fora. E você aqui, quem é de São Paulo, né? Aqui, Radial Leste, 23 de maio, presta atenção, domingo de manhã, que é o dia pós-balada, só tem acidentes, e na Marginal só tem acidentes, que eu vi um que o carro partiu ao meio, né? Quer dizer, não dá nem para entender que velocidade era aquela que conseguiu partir um carro ao meio. Na verdade, esses atropelamentos de pessoas que o fazem tomadas pelo alto grau etílico, né? Eles são, na minha opinião, tão assassinos quanto uma pessoa que pega uma arma e mata. Porque ele faz do seu veículo uma arma. Não tem diferença nenhuma, na minha opinião. Sim. Entendeu? Né? Sem responsabilidade, sem cuidado e o pior, né? Com uma impunidade tremenda, né? Porque vai, atropela, mata, depois comparece à delegacia, né? Juntamente com o advogado e
e infelizmente é liberado. E fica aguardando todo até chegar ao julgamento em liberdade. Então, e quando eu desconheço praticamente casos onde as pessoas de fato são responsabilizadas por dirigirem embriagadas, por atropelarem pessoas, por matarem pessoas, se não mata, às vezes por mutilarem pessoas. Nós temos milhares de casos no nosso Brasil inteiro, que são exemplos dessa conduta absolutamente irresponsável e que é, de certo modo, respaldada pela própria legislação que falha, que demonstra uma tolerância que, neste caso, não deveria ter, a tolerância deveria ser zero, a despeito das iniciativas que se tem, como, por exemplo, a lei seca, mas a lei seca você não tem fiscalização em todos os pontos simultaneamente, numa madrugada de sábado para o domingo, ou de sexta para o sábado, onde você tem uma incidência muito maior desse tipo de prática, e você não consegue coibir isso através da fiscalização só, de jeito nenhum. Deputada, em relação à publicidade que diz que deve-se beber moderadamente, como se nós pudéssemos definir o que é beber moderadamente ou não. Como se as pessoas tivessem esse equilíbrio, Agora, a gente não vê nessa publicidade o alerta em relação a não misturar álcool com bebida. A gente não vê isso. Quer dizer, isso também partiria de uma legislação obrigando a publicidade a fazer isso, uma coisa que ainda não compete à Assembleia Legislativa. Toda a publicidade, que se refere à bebida alcoólica, contrária ao consumo da bebida alcoólica, tem o peso da indústria por trás. Como disse o Hélio, como bem colocou o Hélio, é muito pesada a influência da indústria. E ela tem influência no legislativo, ela tem, infelizmente, ela tem influência no executivo, ela financia campanhas eleitorais, e isso é muito ruim, quer dizer, ela, ao financiar as pessoas que recebem recursos das bebidas, de indústria de bebida alcoólica, quando vai legislar, não vai legislar contrário, porque tem compromissos com quem financiou a sua campanha. Então, isso é muito ruim. Agora, que foi proibida o financiamento privado de campanha, nós esperamos, quem sabe dar mais transparência. Eu estou esperando para ver como é que vão se comportar. Agora, nesse aspecto, deputado, de que a publicidade não toca nesse ponto, de que não se deve dirigir depois de beber e que partiria de uma legislação e que a Assembleia Legislativa não pode fazer, porque não compete ao Legislativo Estadual isso, exatamente, compete aos deputados federais. A gente também não vê na Câmara Federal movimentação nesse sentido. O que o deputado estadual pode fazer lá, no sentido de mobilizar os colegas federais por meio de moção, qualquer coisa nesse sentido? Eu acho muito difícil isso, com toda sinceridade. Eu acho que o que nós estamos fazendo hoje é essa tentativa, através de uma PEC, que é o projeto de emenda constitucional, que está tramitando no Senado, no sentido de ampliar o leque de atuação do deputado estadual. Ou seja, nós poderíamos legislar sobre determinados temas, não só em relação à publicidade de bebida alcoólica, mas outros tantos que hoje nós somos impedidos de fazê-lo. Então, nós estivemos em Brasília, foi um grupo de deputados para lá, conversamos, participamos da audiência pública e estamos acompanhando a tramitação. Agora, todo projeto é sempre demorado, infelizmente. E só para concluir, para a gente fechar esse bloco, essa iniciativa é um projeto, uma proposta de emenda à Constituição de 14 Assembleias Legislativas do país e que tramita na CCJ do Inclusive Senado. Que tiveram aqui também, se reuniram aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa aqui do Estado, e daqui ficou marcada a segunda agenda, que foi a audiência pública lá em Brasília, que nós estivemos lá. E o próximo passo é a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Esperamos que vote, Esperamos que seja votado. Com certeza. E que não haja interesses econômicos por trás. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei. O nosso tema hoje é a lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que institui o Fundo Estadual de Combate ao Consumo de Bebidas Alcoólicas pelos jovens e pelos adolescentes. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já.
Voltamos para mais um bloco do programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando sobre a lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que institui o Fundo Estadual de Combate ao Consumo de Bebidas Alcoólicas por Jovens e também adolescentes. Doutor Nelson, o baixo preço da bebida alcoólica, aí alguém pode até contrariar, questionar, não, a bebida é cara, não. Mas considerando um baixo preço da cerveja, por exemplo, isso tem um papel importante no alcoolismo? Tem bastante. E outro ponto que tem, além disso, é que se um menor de idade não pode comprar, sempre tem um de maior que vai lá e compra. Então eles fazem uma vaquinha, junta o dinheiro, vai lá e compra. Né? E é muito comum isso. Mas foi como eu comentei no outro bloco. Quem vai nessas raves, por exemplo, as bebidas custam muito caro. Mas eles não têm receio em pagar. Você vai numa padaria, uma cerveja custa o quê? R$2, R$3, dependendo do local. Você vai Uma rave custa 5 vezes mais. Se bobear, sim. Uhum. Uma destilada, então, muito mais. Um uísque, então, muito mais. Uma água custa em torno de R$10, R$15. Um copo de água. Coisa que ninguém bebe. Se bebe mais álcool do que qualquer outra coisa. Então, aliás, não é só isso, né, Mauro? Foi como a deputada colocou logo no começo. O fácil acesso hoje tá muito liberado. É muito comum você ver camelôs nas ruas, qualquer rua de São Paulo, do Grande ABC, vendendo bebida abertamente para qualquer público, para qualquer idade. Mesmo os bares, os restaurantes, vendem. Mesmo os supermercados, é proibido vender para menores de 18 anos. Não são todos que seguem essa lei. Né? E voltando um pouco que a gente estava comentando sobre a questão da publicidade, uma coisa que eu disse num programa anterior, que falamos sobre o lança-perfume, até os meios sociais deveriam ser mais monitorados e mais criteriosos com aquilo que seja permitido publicar. Como, por exemplo, no YouTube, como que se faz um lança-perfume, como que se fabrica uma maconha. É demais. Né? No Facebook, coloca chamadas do tipo assim, mulheres que bebem são mais inteligentes. Da onde tiram isso? Nós que trabalhamos nisso há mais de 20 anos, estamos aqui carecas de falar que são malefícios. Como ele colocou, o Hélio, é uma doença progressiva, não tem cura. Não tem cura. E hoje, particularmente, foi muito providencial, eu vi na internet que uma pesquisa realizada aqui fora do Brasil, que uma pessoa que fica um mês sem beber uma bebida alcoólica, melhora as possibilidades da pessoa não desenvolver uma cirrose, de não desenvolver problemas com diabetes, melhora tudo, circulação sanguínea, estômago, melhora tudo. Porque o álcool faz mal para tudo, como o psiquiatra colocou na chamada do programa. Então, é muito grave a situação. Hélio, quem necessita de um atendimento pode procurar o sindicato dos químicos, vai direto a essas entidades parceiras do sindicato. Essas entidades são clínicas? Quais são essas entidades? Então, as entidades que cuidam de recuperar de álcool e drogas são várias, né? O sindicato é um apoiador, né? Nós apoiamos essas entidades. Pode entrar no site, procurar a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, que faz reuniões todos os dias. Hoje, daqui a pouco, acontece uma reunião em algum núcleo da Associação Antialcoólica. Tem mais de 90 núcleos no município de São Paulo e Grande São Paulo, assim como a agrupação, a Fraternidades, Curados para Amar, o RAD, ARA, que são entidades co-irmãs, os Alcoólicos Anônimos também. Pode procurar essas entidades e participar de uma reunião, que nem nossos psicólogos aqui, tanto a deputada como o Nelson. São terapias coletivas, as pessoas vão falar do seu sofrimento e através da história do seu sofrimento é possível você parar de beber. Nós temos relatos e temos amigos com mais de 40 anos que parou de beber. Tenho certeza que nós precisamos discutir isso um pouco mais, esse debate tem que ser um pouco mais equilibrado. Não dá para você falar para a sociedade consumir alface, sendo que você não tem uma propaganda de alface e tem 20 mil propagandas de um monte de produtos que fazem mal à saúde, que vão encher os hospitais, que vão tornar a saúde mais cara. Né? Tem que ter um pouco mais tem que ser um pouco mais proporcional. As entidades precisam de ajuda e as pessoas que precisarem de ajuda e quiserem ajuda, tem que ter uma entidade que possa acolhê-las,
E nesse acolhimento, poder dar a solução e poder ajudar. Que eu tenho certeza, doutor, que, não, e deputada também, Nelson e deputada Betção, que a associação, as entidades que nós militamos nela com combate ao álcool e droga, elas não têm a solução. Elas precisam de parcerias, como questão tratamento psicológico, tem vários recuperados que vão até a entidade, não conseguem ficar porque exatamente têm dificuldades e precisam de um acompanhamento, de uma clínica. Nós temos casos, a gente tem que ir para a clínica, que são pessoas que moram na rua. Tem gente que mora na rua que não dá para você ir para uma reunião e depois vai para onde depois da reunião? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio nesse debate e dar para essas entidades. Sem dúvida. Não só o poder público. A iniciativa privada tem que contribuir com isso. Claro. Porque não tem a tal da responsabilidade social, empresarial, tem que demonstrar essa responsabilidade com as pessoas. Porque nós temos um problema no trabalho por causa disso. Nós temos perda de produtividade por causa do consumo de álcool e droga. Absenteísmo e etc. Você tem números, Hélio, de hospitais que atendem alcoólicos na cidade de São Paulo e no estado? Nós temos os GRACs, né? GRACs não, são os CRAS. Os CRAS. Não é os CRAS, na verdade é o Centro de Referência de Atendimento Psicossocial, né? AD. Os CAPs, desculpa. Os CAPs, AD, CAPs. né? Isso. É AD, álcool e drogas. Né? Temos vários aqui em São Paulo, temos também na região aqui da Grande São Paulo, hospital mesmo, que trate só eu não conheço, se alguém conhece aí me ajuda. Temos clínica como Bezerra de Menezes e outras clínicas que funcionam, muitas delas que funcionam com recursos próprios, tem algumas que cobram internação, tem outras que não cobram e vivem de solidariedade dos seus membros. Precisava ter um pouco mais de simetria nessa conversa, né? O governo, e aí por isso que o projeto da deputada é fundamental, que ele começa a discutir isso. Na verdade, não só na questão do jovem, acho que a deputada foi muito feliz em falar do jovem, mas a gente tem um problema que é o início da carreira do alcoolismo e das drogas também. Mas queremos que o Estado se mobilize para atender todo esse povo que está precisando de ajuda. É claro. Deputada Beth, não há tema que a gente trate aqui no programa Agora é Lei que eu não pergunte em relação à educação. Né? A gente vê aí as famílias desestruturadas e é fundamental que este problema também seja tratado na escola. Não tem como ser diferente. A conscientização tem que partir dos pequenos. É claro, e a lei prevê exatamente isso também, campanhas educativas, esse debate seja estendido para as escolas, porque a nossa ideia, quando fizemos ela, é exatamente fazer a prevenção. Não é fazer uma lei que tratasse depois, é prevenir. E você previne nessa faixa etária. São faixas etárias que ficam muito vulneráveis à influência de grupos de amigos. Não é só publicidade, a publicidade é muito eficiente sobre isso, né? Mas os amigos também, às vezes a pressão familiar, às vezes uma série de outras razões que levam um jovem a ter essa iniciação de dependência química, sobretudo em relação ao álcool. Agora, é importante, claro, esse papel da educação. A escola precisa ser um instrumento que debata isso sem preconceitos, né? E que tenha também profissionais preparados para fazer esse debate, que os professores e educadores tenham uma capacitação permanente, não só nisso, mas em tantas outras áreas, né? E é preciso fazer isso. Agora, é claro, para isso você também precisa fazer da educação um instrumento de modificação de conduta, né? A educação é uma promoção da cidadania, não só da educação formal, sei lá, aprender inglês, português, matemática, história, geografia, mas de você estar preparado para fazer esses debates de outros temas que são tão caros para todos nós. Agora, por exemplo, além disso, você precisa de parcerias. A parceria que o Sindicato dos Químicos se dispõe a fazer, né, igual eles foram super parceiros nossos quando nós realizamos, é uma via de mão dupla. Eles trazem a sua contribuição, a Assembleia, através do nosso mandato, no caso, também dá a sua contribuição e a gente consegue potencializar essa discussão. Porque senão, às vezes, você fica com ela muito tímida. Entre quatro paredes, nós não vamos conseguir chegar aos nossos objetivos, que é atingir o maior número de pessoas,
que é que as pessoas saibam dos malefícios do consumo do álcool, o que ele pode representar na vida de uma pessoa, ele pode interromper uma vida. Não só porque a pessoa pode se acidentar, pode ter um acidente de carro, mas tantas outras coisas ruins que são decorrentes do consumo de álcool. A violência, eu que trabalho muito com a questão da violência doméstica, uma boa parte da violência doméstica das mulheres que são submetidas à agressão, a xingamentos, à violência, nos mais diferentes tipos de pressão, são de parceiros que consomem bebidas alcoólicas. Sim. Então, a bebida ela tem muita reação negativa e que nós precisamos trabalhar conjuntamente para poder interromper esse ciclo. Não só o sindicato, mas outras tantas entidades que precisam receber nossa atenção e que a gente tem procurado aproximar. Eu acho que a Assembleia tem esse papel. Ela precisa sempre fazer isso, aproximar de diferentes setores da sociedade, seja aqueles que trabalham com álcool, seja os sindicatos, seja os que trabalham com tratamentos. O Estado, infelizmente, eu estava até, agora retomei esse debate que você colocou agora há pouco, essa sua preocupação, infelizmente o Estado não tem hospitais especializados nessa área. Isso é feito por que a gente chama de casas terapêuticas, que depois de muito tempo acabaram sendo reconhecidas pelos governos que destinam recursos através de programas que tanto o governo federal quanto o governo do estado criaram alguns, mas eles são insuficientes. Eles são insuficientes para fazer o trabalho que essas casas fazem, né? E a reincidência é muito grande. De cada 100 pessoas que sentem lá, você tem 20 que se recuperam e você tem 80 que reincidem, infelizmente. Então, por isso que é um trabalho permanente, muito árduo, né? Precisa de muita união para poder conseguir algum resultado positivo nessa luta contra o consumo de álcool. Olha, gente, o tempo do programa acabou. A gente vai ficando por aqui. O programa Agora é Lei tratou hoje sobre a lei da deputada Beth Saão, do PT, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Consumo de Bebidas Alcoólicas por Jovens e Adolescentes. Doutor Nelson, obrigado pela presença. Obrigado. Deputada Beth Saão, obrigado pela presença. Obrigado. Hélio, e a você de casa que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Tchau, até o próximo tema.